Bom, alunos, vamos ver aqui então, né, agora algumas observações a respeito de combinações simples, certo? Essas observações elas são interessantes, tá? Porque em algumas situações pode abreviar muito, né, o seu cálculo. Bom, galera, se o nosso P for igual a 1, saiba, tá, pessoal, que a nossa combinação de n elementos tomados P a P vai ser igual ao nosso próprio n. Bom, professor, como assim nossa combinação vai dar o resultado n se o nosso P for 1? Imagina aqui, se nós temos assim, a combinação de n elementos, né, pessoal, e aqui o nosso P vai ser igual a 1. Imagina nós vamos colocar assim, ó, n fatorial, certo? Dividido por 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial, correto? Então tá aqui. Se eu for desenvolver isso aqui, né, galera, vejam que Cn1, certo? Vai ser igual a... Galera, percebam que 1 fatorial vai dar 1, correto? E esse n menos 1 fatorial, vejam que este n fatorial aqui, galera, eu consigo abrir esse carinha até chegar no n menos 1. Vamos lembrar lá das aulas de fatorial que nós vimos aí anteriormente, certo? Então veja, pessoal, que isso aqui vai ser n que multiplica o n menos 1 fatorial, certo? No denominador 1 fatorial é 1, sobrou ali ó, o n menos 1 fatorial, correto? E esse n menos 1 fatorial com esse n menos 1 fatorial pode simplificar. Então vejam, pessoal, que a combinação de n elementos tomados 1 a 1 é igual ao próprio n, certinho? Então tá aí o nosso resultado. Não é n fatorial, viu, pessoal? Presta atenção, é o resultado n, ok? Então vamos supor que você tem lá assim, uma combinação de 7 elementos tomados 1 a 1. Pessoal, quer dizer que o resultado aqui já é 7, né? O total de possibilidades ali vai ser 7, certo? Então você tem lá combinação de 15 elementos tomados 1 a 1. Ah, pessoal, então o resultado ali é só 15, certo? Então você já sabe disso. É o valor do n e não n fatorial, tá? Se liga nessa ideia, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu pegar aqui a borracha para poder apagar, né? Então nós temos essa ideia. Tem aqui uma outra, né, parte da observação que diz o seguinte, certinho? Se o meu P for igual a n, certo? Então o meu resultado vai dar 1. Ou seja, combinação de n elementos tomados P a P, se o meu P for o n, ou seja, ficaria assim, ó, combinação de n elementos tomados n a n, o resultado vai dar 1. Professor, como assim o meu resultado vai dar 1? Vamos ver essa situação aqui, ó. Combinação de n elementos tomados n a n. Você tem aqui, ó, n fatorial dividido por n fatorial, certo? E aqui nós vamos ter assim, ó, n menos n fatorial. Pessoal, percebam que o n fatorial com n fatorial dá para simplificar, não dá? Beleza, a multiplicação dá para simplificar. E n menos n não dá zero? Então perceba, pessoal, que vai ficar assim, ó, 1 sobre 0 fatorial. Pessoal, mas nós sabemos que 1 fatorial, aliás, que 0 fatorial é 1. E aí nós temos então que 1 vai ser dividido para 1. Então vejam que a combinação de n elementos tomados n a n dá 1. Professor, como assim? Pessoal, vejam bem. Se você tem assim, ó, combinação de 10 elementos tomados 10 a 10, o resultado dá 1. Se você tem assim, combinação de 5 elementos tomados 5 a 5, o resultado é 1. Então, toda vez que o nosso n for igual ao nosso p, o resultado vai dar 1. Então, isso aqui, se você memorizar isso, né, vai facilitar um pouquinho a sua vida e você vai evitar de fazer alguns cálculos, tudo bem? Então, maravilha. Lembra aí dessas duas observações. E tem também, tá, pessoal, uma terceira observação, né, que ela chama-se combinação complementar, que diz o seguinte: combinação de n elementos tomados P a P. Pessoal, esse resultado aqui, ó, é igual à combinação de n elementos tomados n menos p, certo? N menos p elementos. A pessoa não entendi nadinha. Vamos lá, olha. Significa o seguinte, tá, galera? Se você tem combinação de 6 elementos tomados 4 a 4, é a mesma coisa que combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Percebam que 6 menos o 4, galera, olha, percebam que esse resultado aqui, ó, o 2, ele é o próprio n menos o p. Ou seja, n menos p, nesse caso 6 menos 4, não dá 2? Então vejam, pessoal, que combinação de 6 elementos tomados 4 a 4 é a mesma coisa que a combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Vejam que se você pegou o nosso n e subtraiu do nosso p e deu aqui o nosso 2, né? Se você perceber que tem a situação, o resultado é o mesmo, certo? Ah, muito bem. Vamos fazer esse cálculo aqui para você ver aqui o que vai dar? Então, olha só, pessoal, tem aqui combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. O que significa? Significa que nós vamos fazer assim, ó, 6 fatorial dividido aqui, pessoal, por, né, 2 fatorial, 6 menos o 2 fatorial, certinho, galera? Isso vai ser o quê? Vai ser 6 fatorial dividido por 2 fatorial sobre 4 fatorial, certo? Pessoal, não vou desenvolver aqui não, só para a gente poder não perder muito tempo fazendo cálculos. Agora, veja bem, pessoal, eu tenho aqui ó, 6 fatorial, certinho, dividido pelo meu... Aliás, 6 fatorial não, tem combinação de 6 elementos tomados 4 a 4, certo? Veja que eu tenho aqui, então, 6 fatorial dividido por
4 fatorial, né, pessoal? E aqui, ó, vezes o 6 menos o nosso 4 fatorial, certinho? Então tá aqui. Vejam que eu vou ter aqui o 6 fatorial dividido por 4 fatorial, né, vezes o 2 fatorial. Percebam aqui, tá, pessoal, que eu tenho, né, no denominador aqui, eu tenho multiplicação de 2 fatoriais, não tem? Olha, aqui eu tenho o fatorial de 2 que multiplica o fatorial de 4. E aqui eu tenho o fatorial de 4 que multiplica o fatorial de 2. Mas nós sabemos que a ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? Que eu sei que então que esse resultado aqui no denominador vai ser o mesmo. Então percebam, tá, galera, que isso aqui, ó, vai dar o mesmo resultado que isso aqui, correto? Então vejam, tá, pessoal, que o nosso combinação de 6 elementos tomados 4 a 4 é a mesma coisa que a combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Isso aqui chama-se combinação complementar. Já houve situações em exercícios de vestibulares e exercícios de Enem, certo, galera? Que o resultado final você tinha que pensar lá no complementar para você poder enxergar a sua resposta final, certo? Então, se liga nessa ideia, tá? Porque pode aparecer aí no vestibular, pode aparecer no Enem, ok? E aqui ficou mais um exemplo pra gente, né? Onde eu coloco assim, então, olha, se você tem assim, ó, combinação de 10 elementos dispostos 3 a 3, pessoal, veja bem, 10 menos 3 não dá 7? Então vejam que a combinação de 10 elementos tomados 7 a 7 também vai dar o mesmo resultado, certinho? Então, pessoal, se liga nesse tipo de exercício, tá? Que se você tiver alguma dessas 3 observações, você consegue sair, né, mais rápido na resolução do seu exercício. E nós sabemos que em provas de vestibulares e provas de Enem, pessoal, tempo, né, é fundamental, beleza?